Olá, seja muito bem-vindo a mais uma EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu me chamo Mariana Benante, sou advogada e mentora de advogadas empreendedoras e toda quarta-feira, ao meio-dia, nós temos uma aula 100% gratuita aqui no YouTube para falar sobre diversos temas de empreendedorismo jurídico. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui na descrição desse vídeo no link e se inscreva e garanta assim acesso a essa aula semanal e faça da sua advocacia literalmente um negócio. Hoje vou conversar com vocês sobre escritório físico ou escritório digital e já adianto que se você ficar aqui até o final, eu aposto que a sua visão sobre a advocacia digital, sobre o escritório digital irá mudar. Ok? Deixa eu compartilhar o material aqui com vocês e vamos lá. O primeiro ponto, já que eu inicio a EdClass de hoje conversando com vocês, é que você pode sim ter um espaço físico e ainda assim o seu escritório ser digital. Mas Mariana, como assim? Por que você está falando isso? Calma, que vai fazer sentido. Ou você pode também ter um escritório 100% digital e trabalhar literalmente de qualquer lugar do mundo. Se você me acompanha lá nas redes sociais, você viu que recentemente eu passei de uma mudança de estado. A gente morava lá na cidade de Maringá, no Paraná, e meu marido recebeu uma transferência aqui para o estado de Santa Catarina, na cidade de Joinville, e há 3 meses, mais ou menos, nós nos mudamos para cá. Isso só foi possível graças ao modelo de negócio que eu desenvolvi, e apesar de eu ter vários clientes na minha antiga cidade, lá em Maringá, eu consegui formatar e ter uma advocacia digital. Hoje nós temos que utilizar esse mecanismo, essa diferenciação de você romper a territorialidade. Isso não é mais um impeditivo para que você atinja clientes de vários outros estados. Então, Mariana, vamos conversar um pouquinho sobre ter um escritório físico. Eu estou começando a advogar agora, ou eu já advogo há mais tempo, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre esse modelo de negócio, sobre como que eu posso potencializar minha advocacia, reduzir custos. Agora, eu vou falar aqui propriamente dito com vocês sobre as vantagens e desvantagens em ter um escritório físico ou um escritório digital. O primeiro ponto, já favorecendo aqui a modalidade do escritório digital, é o quê? O fim do tempo da locomoção. Hoje, com o digital, com a oportunidade de você poder trabalhar literalmente de qualquer lugar, você economiza muito tempo. E esse é um ponto muito positivo, não apenas para você, para o seu negócio, como também para o seu potencial cliente. Uma vez que ele não precisa se deslocar da empresa dele, da casa, do serviço, até o seu escritório, passar horas em trânsito para ali fazer um atendimento, para ter uma reunião. A gente consegue sim ter uma advocacia digital de qualidade. E aqui eu já rompo a primeira barreira com vocês de que muitas crenças, muitas pessoas acreditam que ter um escritório digital é porque a pessoa não tem condições financeiras, muitas das vezes, de arcar com o espaço físico. E eu queria romper essa barreira de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você está iniciando na advocacia agora e você não tenha um espaço físico para atender os seus clientes. Mas cliente nenhum está preocupado com isso. Já adianto para vocês um outro ponto aqui também, que isso está muito mais na crença do próprio advogado em conduzir uma reunião, uma negociação, do que necessariamente no estabelecimento. Sabe por quê? Porque você tem duas opções. Quando um potencial cliente entra em contato querendo contratar os seus serviços, você pode se apresentar para ele falando assim: "Oi, fulano, tudo bem? Então, eu não tenho condição de ter um espaço físico legal, mas eu vou atender você de forma digital e eu prometo que a entrega será igual." Ou você pode, ao mesmo tempo, em vez de ter essa atitude, você pode mostrar um profissionalismo. Isso está muito mais envolvente com a comunicação, com a sua postura, do que com o espaço físico propriamente dito. Você pode falar: "Olá, fulano, tudo bem? Eu sou a ciclana, irei te atender. E eu gostaria de saber o quê? Hoje o nosso escritório tem um diferencial, você não perde mais tempo com locomoção, a gente consegue te atender de qualquer lugar, há uma otimização de tempo, e eu gostaria de agendar, passar a relação aqui de horários que ficaria melhor para você." Por que eu estou falando isso para vocês? Eu já fechei grandes contratos, inclusive de mais de 5 dígitos, atendendo online. Isso quer dizer que o cliente sente a necessidade? Hoje nós temos vários mecanismos que o cliente consegue validar a sua advocacia além do espaço físico. Se você talvez começasse a advogar há cerca de 10, 15 anos atrás, aí sim, talvez seria uma barreira você não ter um espaço físico.
Mas, em contrapartida, você pode sim ter um espaço físico e ainda assim atender os seus clientes online. Inclusive, eu conheço grandes escritórios de várias áreas, desde previdenciário, direito médico, direito empresarial, que eles têm um espaço físico sim, porque eles sentem a necessidade de ter uma equipe mais engajada, e aqui eu já falo um ponto negativo dessa modalidade, que talvez será o quê? O direcionamento, ali a questão da gestão da sua equipe, fazer isso de forma remota, tende sim a ser mais trabalhoso, só que em contrapartida, você omite ali, você reduz os custos por não ter talvez um estabelecimento físico. Então, mais uma vez, aqui como vantagem e desvantagem, eu falo para vocês que é a flexibilidade. Ao mesmo tempo que ela irá reduzir faltas, então é um ponto positivo, e em contrapartida, talvez você vai ter que demandar mais energia, mais tempo, e ter um sistema para manter a sua equipe engajada. Hoje, aqui no MBLO, que é o meu escritório de advocacia, nós já temos vários colaboradores que trabalham remotamente, inclusive em outras cidades, não são necessariamente aqui de Joinville, porque eu acredito muito nesse modelo de negócio. Mas como que a gente faz na prática? A gente tem uma reunião semanal de alinhamento, ali eu falo para eles tudo as demandas da semana, a gente negocia, eles me colocam a par de que ponto que tá, o que tá faltando, como que tá, se já entrou em contato com o cliente. A questão é que não é porque você tem uma advocacia digital que você vai ter uma advocacia amadora. O outro ponto que eu trouxe aqui para vocês é o acesso a profissionais de todo mundo. Que nem eu comentei, nós rompemos a barreira da territorialidade e ouso ir além. Hoje você pode sim fechar contratos com pessoas de outros países, inclusive, graças ao formato digital, graças à internet. E aqui também eu faço um adendo para vocês que o direito, ele é uma profissão muito tradicional. Em contrapartida, a pandemia acelerou muito a digitalização. Hoje nós conseguimos realizar audiências de formas semipresenciais, de formas online, nós conseguimos realizar atendimentos, nós conseguimos realizar protocolos, se você tem uma advocacia mais formal, uma advocacia mais ali judicializada, você consegue fazer isso hoje de forma remota. Antigamente, o advogado tinha que se deslocar, ir até o fórum, protocolar as petições, e a pandemia tende a acelerar. Ela trouxe uma outra vertente. E aqui, os seus clientes, como também as pessoas de órgãos públicos, a gente consegue fazer tudo de forma remota. O meu escritório, ele é especialista em propriedade intelectual. E eu nunca fui no NPI, no órgão presencial, só para vocês terem uma ideia. O outro ponto aqui de vantagem que eu trouxe para vocês é que vocês terão menos sobrecarga financeira. Imagina assim comigo, você estrutura o seu escritório de advocacia, você gasta com fachada porque você quer ter seu nome na porta, você aluga um estabelecimento, isso tende a ter um custo, você tem um custo com a sua energia, com a internet, e tudo isso tende a aumentar os seus honorários. Se você está iniciando, isso será uma barreira. Quando eu comecei a advogar, fundei o escritório lá em janeiro de 2020, e o que aconteceu em 2020? A pandemia. Apesar de eu ter um espaço, sentir a necessidade de ter um espaço físico, eu gostava de me arrumar e ir trabalhar, e na época eu confesso para vocês que a gente não tinha essa disseminação de conteúdo, não tinha muitas pessoas nas redes sociais falando sobre empreendedorismo jurídico, sobre gestão, sobre nada disso. E ali eu arquei com um custo por muito tempo de um estabelecimento, uma sala, na realidade, que eu dividia com mais advogados, né, era um prédio, e cada um tinha a sua sala ali, só que, em contrapartida, veio o lockdown da pandemia e eu comecei a trabalhar de casa arcando com esses custos. Hoje, eu não tenho ainda um espaço físico, eu tenho vontade de ter, e aqui por opção própria. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito prática, então eu gosto de me arrumar, de sair de casa, de ter aquela dinâmica. Então, nesse caso, eu quero sim ter um espaço físico, só que em contrapartida, eu não estou falando que o atendimento será de forma presencial. Vocês conseguem entender que o time, a minha advocacia continuará sendo de forma online, uma advocacia digital, porque hoje eu tenho clientes em vários estados do país. E isso é uma vantagem do escritório, e eu trabalhei muito nesse modelo de negócio para conseguir validar, e ali você ter toda uma fonte de prospecção, de gestão, de negociação, de marketing, todas as plataformas online também. Um outro ponto aqui é a economia de verba e tecnologia. Então, se você não tem um espaço físico, você terá muitas vantagens no quesito do quê? De você ter uma economia. Você pode investir em outras questões, ou investir em sistema, em tecnologias, uma vez que você não terá muitas das vezes, aquele custo fixo com o aluguel, que a gente sabe que hoje é caro. E também tem a questão do aumento da produtividade. Aqui há os defensores de plantão que falam que a pessoa no presencial, ela produz muito mais, e também há aqueles defensores que falam que eles rendem muito mais em home office. É que você analisar e ver o que se encaixa melhor na sua advocacia.
Mas se a gente puder dar um pause aqui em tudo que nós estamos conversando e eu te dar um único conselho, se você está iniciando hoje, você não tem a necessidade, então, de ter um espaço físico. Inclusive, eu não recomendo. Eu sempre falo isso com as minhas mentoradas, eu sempre recomendo que elas tenham um espaço, se elas sentirem a necessidade, como eu compartilhei aqui com vocês, que eu tenho, mas se for o quê? Se for uma questão que ela for dar um passo pé no chão, que ela não tire isso do investimento, de uma capacitação para bancar um espaço físico, acreditando que isso irá trazer cliente para a advocacia dela, porque a gente sabe na prática que não vai. Além das vantagens e desvantagens, você precisa ter em mente que o quê? A sua advocacia, ela está muito mais relacionada a ser um modelo de negócio. Então, você precisa sim tratar ela, independente dela ter um estabelecimento físico, de ter um espaço ali para você ir trabalhar ou não, você precisa levar ela com uma estrutura, você precisa fomentar, você precisa ter um parâmetro. Eu separei aqui alguns pontos que eles são os primordiais, independente do seu faturamento, do tamanho, se você está iniciando agora, se você já advoga há mais tempo. Só que você precisa ter em mente, então, que a sua advocacia, independente se ela é de forma digital ou se ela é de forma física, que ela tenha uma estrutura. Eu costumo falar que empreendedorismo não combina com amadorismo. Então, não é porque você não tem um espaço físico que você não vai enxergar a sua advocacia como um negócio. O primeiro ponto, que dá uma estrutura mínima que você vai precisar ter, tende a ser um computador e uma internet, um certificado digital e a sua carteira da OAB. Isso aqui é o básico do básico e, inclusive, faz parte de uma estrutura que tanto pode ser digital, quanto uma estrutura que pode ser física. Em contrapartida, pessoal, como eu falo para vocês levarem a advocacia de vocês como um negócio, você, por mais que talvez você formatem os seus atendimentos para ser de forma online, você vai precisar ter clareza de quais serviços você oferece, quem é o seu potencial cliente, que locais esse seu cliente está, quais serão a sua esteira de serviço, quais serviços você irá oferecer. Aqui a gente não pode se limitar. E aqui, se você ainda não sabe como desenvolver a sua esteira de serviço, eu recomendo que você assista às EdClass passadas, que nós temos uma EdClass exclusiva sobre estruturação de esteira de serviço. Nós fazendo um adendo aqui para vocês, nada mais é do que o seu portfólio de serviço. Então, você tem que ter clareza. Eu vou atuar na advocacia sucessória, então eu vou trabalhar com inventários, vou trabalhar com advocacia familiarista, vou trabalhar com, então, com pensão, com divórcio, com pedido de guarda, vou trabalhar com uma advocacia empresarial, eu vou atuar com contratos, vou trabalhar com contratos societários, contratos empresariais, acordo de sócio, contrato social. Vocês precisam sim limitar ali, ter uma visão ampla, 360 do seu negócio, porque é isso que no final vai fazer a sua advocacia ser um negócio e não uma advocacia amadora. Outro ponto que eu trouxe aqui para vocês é o quê? Uma dúvida muito recorrente, inclusive com as minhas próprias mentoradas. Mariana, eu preciso de um CNPJ? Como que eu vou fazer isso? Eu preciso formalizar a minha advocacia para ter mais resultados? E aqui eu falo para vocês, depende, como tudo no direito. Depende por quê? Se você for atender empresas, será primordial você emitir nota fiscal, porque muitas dessas empresas irão requerer, sim, nota fiscal para você. E você pode até emitir um RPA, um recibo de pagamento autônomo, só que isso passa ali uma percepção negativa se você for atender empresas. Em contrapartida, se você for atender pessoas físicas, você pode sim emitir os seus recibos, e aqui eu recomendo que você só abra um CNPJ quando você já tiver um faturamento mensal de aproximadamente 5, 6 mil reais ali. Por quê? Porque você abrir um CNPJ, ele vai trazer um custo para a sua advocacia. Só que, já faço um adendo, em contrapartida, não se limite a achar que você está economizando e não formalizar a sua advocacia. Por quê? Porque você vai sim precisar formalizar, você vai precisar dar esse passo. Você vai abrir o seu CNPJ e vai ali ter a sua pessoa física e a sua pessoa jurídica. Mariana, eu ainda não faturo 5, 6 mil reais com a minha advocacia, então eu não tenho um CNPJ e aí eu estou meio perdido, como que eu faço? Você vai levar a sua advocacia como um negócio. Então, você, às vezes, talvez você tenha uma conta lá no Sicredi, no Itaú, desde que, às vezes, muitas das vezes, um familiar que abriu desde quando você era pequeno. Em contrapartida, eu recomendo fortemente que você abra uma outra conta, que, inclusive, hoje pode ser digital também. Nós estamos falando aqui da advocacia digital, do escritório físico. E a gente tem Banco Inter, Nubank, tudo isso por quê?
Porque você, por mais que você não formalize ali a sua sociedade de fato, a sua sociedade unipessoal de advocacia, se você não tiver mais sócios, você vai precisar levar a sua advocacia como negócio. E o ponto principal, pessoal, é o quê? É você dividir a sua pessoa física da pessoa jurídica, independente de CNPJ. Então, você vai abrir uma conta bancária, talvez no seu próprio CPF, antes de você formalizar. Se você já tiver CNPJ, a conta bancária é primordial, aqui não entra nem é o X da questão. Mas talvez você pode sim abrir uma conta no seu CPF e utilizar aquela conta como ela fosse da sua empresa, da sua advocacia, do seu negócio. E ali você vai separar. Por que, Mariana, eu preciso separar? Porque, pessoal, a advocacia, ela é uma atividade que a gente não tem tanta previsibilidade. Então, um mês você vai fechar 10 mil, 50 mil de contratos. E em outro mês você não vai fechar nada. Então, você vai sim precisar ter um prolabore. Nem tudo que entra na sua advocacia é seu. Eu falo que primeiro a gente tem que enriquecer o nosso CNPJ para depois enriquecer o nosso CPF. No começo, principalmente se você estiver iniciando na sua advocacia, você vai sim ter que investir pesado em conhecimento, em network, em eventos. E tudo isso custa, mas isso vai sair da sua advocacia. Agora, aquela roupa, o seu plano de saúde, o aluguel da sua casa, a prestação do seu carro, um remédio que você precisa comprar, isso vai sair do quê? Da sua pessoa física. Por isso, você precisa ter uma retirada de prolabore, que nada mais é do que o seu salário mensal ali. Então, faturei 30 mil reais, não é 30 mil reais de prolabore. Já adianto isso aqui para vocês, por quê? Porque você precisa desenvolver uma reserva de emergência, você precisa ter um caixa de investimento, capacitar cada vez mais para atingir novos resultados, e isso é o que vai fazer, literalmente, a diferença no seu negócio. O outro ponto da estrutura é, independente do espaço físico, você precisa setorizar a sua advocacia. Na nossa nona Ed-Class, na semana passada, eu conversei muito com vocês e separo aqui 4 pilares essenciais que o seu escritório precisa ter. O comercial, que é o que vai ali ser responsável por atrair, converter e fechar uma venda. Só que não adianta você simplesmente vender, ficar pensando na venda e não caprichar na entrega, né? Um marketing bom não vai sustentar um produto ruim. Então, além do setor comercial, você precisa, sim, ter um setor operacional, que é o momento que você literalmente vai advogar, que você vai providenciar suas peças, vai elaborar suas teses, realizar os seus contratos. Esse entra no outro setor, que é o operacional. E, em contrapartida, você vai precisar ter um sistema, uma opção ali de gestão na sua advocacia. E quando eu falo gestão, é você gerir prazos, gerir o que entra, o que sai, ter uma gestão financeira e estratégica, porque isso também vai trazer um resultado muito maior, muito mais satisfatório para a sua advocacia. Você vai fazer a gestão financeira, seja pelo aplicativo também do banco, a emissão ali também de todas, o que entrou, o que saiu, você precisa ter tudo isso computado, porque nós não estamos falando de uma advocacia amadora, nós estamos aqui conversando sobre uma advocacia de negócios, enxergar a nossa advocacia como uma empresa, como um negócio independente de CNPJ. E por fim, o quarto setor que eu queria comentar aqui com vocês é o quê? O setor financeiro, né? Que você precisa sim saber, então, com quanto você gastou, o que entrou, o que saiu, realizar os pagamentos, emitir as notas fiscais para os seus potenciais clientes ali que contrataram o seu serviço naquele mês, fazer o levantamento, mandar para a contabilidade ou não. Se você não tem ainda uma contabilidade, porque você não abriu um CNPJ, você irá o quê? Se atentar ao fato de você computar o que entrou, o que saiu, para você saber se a sua advocacia está dando um lucro ou não. E além de toda essa estrutura que eu já conversei aqui com vocês, isso aqui é o mínimo do mínimo para você ter uma advocacia como um negócio, você precisa ter estratégias e gestão. A gestão, apesar dela ser um dos setores, eu falo que a estratégia, pessoal, é o que vai ali trazer crescimento para o seu escritório. Por quê? Porque muitas das vezes nós vamos validar, ter muitas ideias, mas a estratégia é você aplicar, replicar, adaptar, que é o que trará resultado para você. E se você ficar aqui muito tempo, talvez na gestão, no operacional, você não vai ter tempo de ser estratégico para sua advocacia. E aqui seria uma imagem muito negativa. Por quê? Porque acontece, eu sempre falo para vocês, é aquele looping eterno de, eu preciso fechar um contrato, você fechou o contrato, você entrega aquele contrato para o cliente, ele te paga e você continua. Mês que vem, paga as contas e aí você começa tudo de novo. O nosso escritório, ele precisa ter uma estrutura
que eu costumo falar que é o quê? 360. Como se ele fosse uma engrenagem, onde todos os departamentos continuam rodando. Você não pode ter uma advocacia de que você fica atrás de vender, aí depois você para todas as vendas e vai para a entrega, depois que você entregou tudo, aí você vai pagar todas as contas que precisa, aí você volta para a venda. Não, a ideia é que está vendendo o tempo todo e ele merece sim a nossa atenção ali no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado de mais uma EdClass. Como eu comentei com vocês, toda quarta-feira ao meio-dia, nós separamos aqui alguns minutos, cerca de meia hora do seu dia, para enriquecer, para te trazer um conhecimento jurídico envolvendo empreendedorismo, que é uma coisa que a gente não vê na faculdade. E para a gente finalizar, eu me despeço aqui de vocês falando que nada é construído do dia para a noite. Então, o seu processo. Saiba que leva tempo. Não é simplesmente a questão de você querer formatar tudo e ao mesmo tempo ali vocês ficarem, às vezes, muitas das vezes perdidos, né? Ah, eu quero ter uma estrutura. Ok, mas talvez para você ter uma super estrutura para você atender X clientes, você vai precisar ter um custo muito alto, um caixa muito alto para te bancar ali em uma eventual, que nem a gente aconteceu, a pandemia. Então, você vai analisar os prós, nada impede de você começar na advocacia digital e, inclusive, nada impede também de depois você continuar. Você ter um estabelecimento físico e, em contrapartida, você ter meios de atendimento online, que nem é o que nós conversamos aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado, me despeço aqui de vocês, nos vemos na próxima quarta-feira e aí eu quero saber, para você hoje, faz mais sentido uma advocacia digital ou uma advocacia física? Conta para mim aqui nos comentários e tchau, tchau!